Bem-vindo a uma jornada pelo mundo enigmático de Rasputin, o homem conhecido como Monge Louco, cuja vida parecia mais um mito do que realidade. Você já se perguntou como uma pessoa poderia ter um império na palma de sua mão? Está intrigado pelo poder do misticismo e pelas figuras sombrias que perambulam pelos corredores da história? O vídeo desvendará as histórias de engano, poder e sobrevivência que marcaram a vida de Rasputin e abalaram a monarquia russa até o seu núcleo. Ao assistir este vídeo, você não só ganhará um entendimento mais profundo da história russa, mas também insights sobre como figuras carismáticas podem influenciar e manipular o curso dos eventos. Exploraremos a áurea misteriosa que cercava Rasputin e como sua presença formidável na corte russa continua a cativar historiadores e teóricos da conspiração. Isso não é apenas história, é uma lição sobre as complexidades da natureza humana e as dinâmicas de poder. Você está pronto para descobrir a verdade por trás do homem que desafiou a morte e as forças que tentaram detê-lo a todo custo? Como a influência de uma única pessoa se compara às forças que enfrentamos em nossas próprias vidas? Junte-se a nós em Histórias UOL, enquanto mergulhamos nas águas escuras da história de Rasputin e prepare-se para ser cativado por uma das figuras mais fascinantes da história. O ano era 1905 e a Rússia estava à beira do caos. A liderança em nível de Estado falhou dramaticamente, a inflação descontrolada disparou e a pobreza se espalhou como um incêndio. Tudo isso em meio ao ressentimento generalizado resultante da Guerra Russo-Japonesa. Essa combinação de crises acendeu uma agitação generalizada em todo o vasto território da Mãe-Pátria, das ruas movimentadas de São Petersburgo aos distantes limites da Polônia. O povo, fortalecido pelo desespero, iniciou greves gerais que rapidamente escalaram para revoltas em grande escala contra o governo autocrático dos Romanov. Diante desse tumulto, o czar Nicolau II conseguiu se manter no trono, embora não sem concessões significativas. A revolta foi brutalmente reprimida, mas os abalos forçaram a transformação do governo russo para uma monarquia constitucional. Apesar de manter o poder, a base do reinado da família Romanov estava inconfundivelmente abalada, deixando-os vulneráveis e expostos. Foi durante esse período precário que Grigori Rasputin encontrou seu caminho para o círculo real, em circunstâncias mais favoráveis para um homem de seus talentos peculiares. Nos 8 anos anteriores, Rasputin cultivou uma mística, perambulando pela Rússia, realizando os chamados milagres e tecendo uma persona de homem santo, apesar de suas explorações lascivas e dos escândalos que deixava em seu rastro. Sua reputação era bem conhecida, marcada por acusações de sedução e trapaça, mas a czarina Alexandra, talvez por desespero ou por intriga, permitiu que essa figura enigmática entrasse em seu círculo íntimo. A influência de Rasputin cresceu à medida que ele cuidava do filho doente da czarina, Alexei, que sofria de hemofilia, uma condição que ele herdou de sua bisavó, a rainha Vitória da Inglaterra. Apesar do ceticismo em torno dos supostos poderes de cura de Rasputin, ele parecia gerenciar os sintomas do jovem de maneira eficaz. Historiadores sugerem que os milagres de Rasputin podem ter sido ajudados inadvertidamente pela descontinuação da aspirina, que estava piorando a condição de Alexei devido às suas propriedades anticoagulantes. Em 1908, após um episódio particularmente grave em que a condição de Alexei se estabilizou aparentemente através das orações de Rasputin, Alexandra ficou totalmente convencida de suas habilidades místicas. A partir desse momento, Rasputin foi mais do que apenas um curandeiro. Ele se tornou um confidente e conselheiro de Nicolau e Alexandra, convocado tanto para emergências médicas quanto para aconselhamento pessoais. No entanto, apesar do envolvimento cada vez maior de Rasputin com os Romanovs, sua presença fez pouco para reforçar a popularidade decrescente da família. Nicolau II, sem a força e o carisma de seu pai, Alexandre III, lutava para comandar respeito. Alexandra, de ascendência alemã, enfrentava suspeitas e hostilidade, exacerbadas por sua associação com Rasputin, a quem ela desfilava como membro do séquito real. A influência desenfreada de Rasputin e suas indiscrições pessoais flagrantes apenas alimentaram o ressentimento entre a elite. Rumores circulavam sobre seus casos com várias nobres, que, embora escandalosos, pareciam deixar sua própria família notavelmente impassível. Sua esposa, com quem se casou aos 19 anos, permaneceu leal apesar de suas infidelidades públicas. No turbilhão da política real, sua figura se destacava, não apenas como um curandeiro ou místico, mas como um símbolo dos problemas profundos dentro da dinastia Romanov. Sua ascensão de camponês a conselheiro real-chave foi um sinal dos tempos, um período marcado por tumultos, intrigas e o lento desenrolar de uma dinastia. Grigori Rasputin, frequentemente retratado como o bode expiatório perfeito para os Romanov, oferecia uma mistura curiosa de influência e infâmia.
Proclamando-se Cristo em miniatura, ele exercia um domínio enigmático sobre a monarquia russa, de tal forma que o czar Nicolau II rotineiramente descartava quaisquer queixas contra esse místico. Conheço Rasputin muito bem para acreditar em todos os boatos sobre ele. Uma vez proclamou o czar, apesar do comportamento notório de Rasputin, torná-lo um imã para a culpa pública e o ressentimento. No meio das acusações turbulentas, Rasputin desfilava pelos corredores do poder, aparentemente despreocupado com a crescente maré de descontentamento que o ligava diretamente às percebidas fraquezas da monarquia. Sua confiança em sua posição era palpável. Rasputin era conhecido por se gabar publicamente sobre sua influência íntima sobre a czarina Alexandra, frequentemente acompanhando suas afirmações com gestos obscenos que chocavam os observadores. No auge de sua influência, ele permanecia desafiadoramente sem polimento, evitando o traje refinado e os modos esperados de alguém em sua posição. Ele se apegava às suas raízes camponesas, raramente se banhando e muitas vezes aparecendo em jantares luxuosos com roupas simples, sem nunca usar acessórios, para o desgosto da elite. Seu desrespeito pela higiene se estendia às etiquetas de jantar, onde ele casualmente lambia colheres antes de passá-las e carregava restos de comida em sua longa barba desgrenhada. No entanto, apesar de seus hábitos repulsivos, o carisma de Rasputin era indiscutivelmente potente, atraindo uma multidão constantemente crescente de seguidores, particularmente entre mulheres, mesmo enquanto sua lista de adversários aumentava. Sua audácia não conhecia limites. Ele às vezes testava a lealdade de seus seguidores, fazendo-os lamber geleia de seus dedos sujos de terra, um ritual bizarro que lhes ganhava seu favor, ou até mesmo a honra peculiar de banhá-lo. Esses seguidores, predominantemente mulheres, eram frequentemente enfeitiçados pelo que Rasputin chamava de Dia da Salvação, que era considerada uma suposta limpeza espiritual que envolvia passar um dia em reclusão com ele. Fora de sua residência, multidões se reuniam diariamente, com os números ocasionalmente inchando para centenas. Muitos vinham trazendo flores, na esperança de partir com uma relíquia do Homem Santo, mesmo que fosse apenas um recorte de suas unhas sujas. Idiotas trazem flores todos os dias. Eles sabem que eu os amo, Rasputin dizia, insultando e exaltando seus devotos simultaneamente. O surto da Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou um momento crucial. Com Nicolau II assumindo o comando das forças russas, deixando Alexandra para supervisionar os assuntos do Estado, Rasputin encontrou sua influência ampliada. Inicialmente contrário à guerra, a saída do czar do tribunal permitiu que ele manipulasse sua proximidade com Alexandra em seu proveito. Sua influência sobre ela era tão grande que ele começou a substituir funcionários do governo por seus acólitos e supostamente aceitava subornos para ajudar aqueles que buscavam evitar o serviço militar. Os murmúrios de sabotagem e traição cresciam mais altos, com Rasputin no coração dessas acusações. No entanto, era a monarquia que suportava o peso da culpa. À medida que a crise se aprofundava, levando o país à beira da revolução, até mesmo a nobreza autopreservacionista concluiu que a remoção de Rasputin era imperativa para sua sobrevivência, uma decisão que logo levaria ao seu infame assassinato. De fato, a história da morte de Grigori Rasputin parece mais o enredo de um suspense sombrio do que um capítulo das empoeiradas páginas da história. Apelidado por muitos como monge louco, a vida de Rasputin estava envolta em misticismo e controvérsia. Parecia que até mesmo a morte hesitava em reivindicá-lo, pois havia rumores abundantes sobre sua habilidade sobrenatural de perceber e frustrar complôs contra sua vida. No verão de 1914, uma camponesa chamada Tionia Guzeva fez uma tentativa ousada contra a vida de Rasputin, esfaqueando-o com intenção mortal. Apesar de sofrer uma ferida grave que o deixou à beira da morte, a vontade indomável de viver dele prevaleceu, confundindo todas as expectativas de sua morte. A noite de 29 de dezembro de 1916 foi talvez o episódio mais sensacional na vida cheia de drama de Rasputin. O príncipe Félix Yusupov, o grão-duque Dmitry Pavlovich, o político de direita Vladimir Purishkevich e um grupo de conspiradores elaboraram um plano sinistro para eliminar o monge problemático de uma vez por todas. Naquela noite, eles atraíram Rasputin para a opulenta residência de Yusupov, onde uma festa havia sido ostensivamente organizada. Rasputin, tendo passado o dia se entregando ao vinho com seus acólitos em uma casa de banhos local, estava notavelmente embriagado, sendo assim uma presa fácil, presumiam os conspiradores. O enredo se intensificou quando foi oferecido a Rasputin bolos e vinhos misturados com uma dose letal de cianeto, o suficiente, acreditava-se, para matar vários homens. No entanto, em uma reviravolta que alimentaria inúmeras lendas, Rasputin não mostrou sinais de sucumbir ao veneno. Crescendo em desespero, Yusupov e seus cúmplices recorreram a métodos mais diretos.
Eles atiraram em Rasputin a queima-roupa apenas para encontrá-lo ainda tentando se levantar após cada ataque. A noite se tornou caótica enquanto o monge, gravemente ferido mas surpreendentemente resiliente, tentava escapar para o inverno russo gelado. Os conspiradores o perseguiram, disparando tiros adicionais e eventualmente o espancando em uma tentativa frenética de garantir seu fim. Acreditando que finalmente haviam conseguido, eles envolveram seu corpo em um tapete e o lançaram nas águas geladas do rio Neva. No entanto, quando o corpo de Rasputin foi descoberto nas margens, 2 dias depois, as evidências sugeriram que ele ainda estava com vida, antes de finalmente sucumbir a seus ferimentos. A morte de Rasputin precedeu de forma sinistra os eventos cataclísmicos da Revolução Russa e a queda de seu czar. Ele havia profetizado que sua morte pelas mãos da nobreza sinalizaria o fim da dinastia Romanov, uma profecia que se realizou de maneira arrepiante. Sua vida e morte permanecem um testemunho fascinante e macabro dos tempos turbulentos em que viveu. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários abaixo o que achou sobre esse místico russo. Será que o fígado e outros órgãos dele foram altamente treinados para lidar com o veneno por causa da quantidade insana de álcool que ele bebeu durante anos? Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.